Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, caros sertanienses, nós precisamos aqui esclarecer alguns pontos. Primeiro, vereador Junião, o senhor se refere aqui a uma lei de 2007, na época o prefeito era Ivan, e fala em questão de parcelamento de débito de contribuição de servidores. O senhor leiam as portarias do Ministério, todas elas editadas pelo Ministério da Previdência Social, que há um tempo atrás, inclusive em 2007, poderia se parcelar débito de contribuição de servidores. A lei dele apenas obedecia o que dizia lá, não estava parcelando não, apenas estava colocando lá a questão de prazo por conta de portaria do Ministério da Previdência Social. E não tem nada a ver a lei que criou o FUNPRESE, que criou o IPSESE, que reformulou o IPSESE, com o débito existente hoje, não. É preciso a gente ver as coisas aqui com clareza e dizer a verdade. O vereador Zequinha gosta de dizer aqui que faz política com verdade, mas Ivan hoje contou uma inverdade que o senhor colocou. Inclusive falaram aqui, que tinha projeto dos professores, de piso de professores. Ora, não tinha. Outra, não há pressa alguma em se votar essa questão do projeto de lei do parcelamento. O que houve foi sim, é porque a sessão da quinta pela manhã, ela não é registrada aqui, filmada, que vai para o YouTube. E aí se esconde como se vota. Importante que esses projetos importantes se votem aqui na terça à noite, se discuta na reunião da terça. Ou se não, que se filme também a reunião das quintas. Para que todas as pessoas, todos os sertanienses principalmente, os professores e servidores, tomem conhecimento de como a gente se comporta aqui. Se a gente defende o município, se a gente defende o partido político ou obedece uma ordem do prefeito. Esta é a realidade. O vereador Zequinha falou, e falou novamente aqui, Ivan disse, a questão do saneamento da TRM, que é da Codevasf. Eu já citei isso aqui várias vezes. O vereador, inclusive, uma vez disse que não disse que o dinheiro tinha ido para a conta da prefeitura, mas o vereador Zé Ivan tem uma cópia de uma ata. Eu não tenho, se eu tivesse, estava aqui comigo. Mas trarei para mostrar. Onde ele disse que não disse isso, mas disse, está lá na cópia da ata. Coloca depois em blogs, em WhatsApp, em várias coisas aí, em Facebook, coloca em verdade, senhor presidente. O senhor disse, inclusive, que se prejudicou aqui a questão do trabalho legislativo, mesmo que se tivesse prejudicado o trabalho legislativo, senhoras e senhores, seria muito melhor do que prejudicar o município, como os senhores irão prejudicar com esse parcelamento imoral. Nós vamos votar contra e vamos discutir daqui a pouco o projeto. Mas arranjar desculpas aqui para se jogar a culpa na bancada de oposição, não cabe, porque inclusive os senhores queriam até realizar a sessão, mesmo sem o número mínimo exigido. É porque foram alertados por alguém que conhece o regimento e disse que não podia. Mas iam votar, achando que aprovariam, porque tinham aqui 5 ou 6. Senhor presidente, o senhor me disse em Salgueiro que o projeto dos professores estava na pauta, e não estava. O senhor disse a mim lá, não, mas o projeto estava lá. Eu disse, não estava sim. Eu disse, tudo bem. Hoje se provou aqui que também não estava. Vereador, o projeto chegou na minha mão. Não estava na pauta. Se vocês estivessem na Câmara, senhor a gente presidente, podia... o senhor não me pediu uma parte. E eu até lhe concedo. Eu não preciso não, vereador. Precisa. O senhor disse que o projeto estava na pauta. O projeto chegou na sua mão, aí é outra coisa. Se chegou 12h30, 1h da tarde, não havia mais sessão. A sessão é às 9h. Se ele não chegou até antes de 9h, não entrou na pauta. Esta é a verdade. Agora, a gente aqui fala, e eu sei que o vereador Zequinha vai falar depois, e vai falar em FUNPRESE, vai falar em não sei o quê.
eu não vou mais discutir aqui legalidade, ilegalidade, constitucionalidade, portaria, nem nada. Eu vou discutir aqui a questão moral desse débito. Ora, o prefeito Guga, eu já disse aqui e vou repetir. 2013 pagou 6 meses de contribuição previdenciária e não pagou 7. 2014, ele entrou, e olhe, quando ele assumiu não havia débito previdenciário, porque tem declaração, inclusive, foi dito aqui pela presidente do IPSESE. Como não havia nem na gestão de Ivan, nem nas de Ângelo. É só olhar nas prestações de conta que isso é muito simples. 2014 pagou janeiro, fevereiro e março. De abril a dezembro e 13º não pagou. 2015 foi pior. Aí não pagou nada. Dava uma parte? Dou sim uma parte, vereador. Breve e oportuno. Pois não, vereador. O vereador disse que não ficou nenhum débito da gestão passada. Que a presidenta aqui realmente disse. Mas não ficou porque o atual prefeito pagou. Em janeiro, foi pago aqui 329.467,27. Estou aqui com o senhor recibo. Vereador, já deu a parte. Pronto. Muito obrigado por seu... Estou aqui com o recibo, para lhe mostrar. Senhor presidente, a mostrar parte eu concedi. E aí encerra. Olha, ele pagou a contribuição referente ao mês de dezembro. O salário de dezembro, a gente sempre disse aqui que ficou para a atual gestão pagar. E a contribuição de dezembro só paga depois que paga o salário, rapaz. Não paga antes, não. Não se paga antes a contribuição e depois o salário em canto nenhum, não. Por isso, o prefeito do município de Sertânia, o pior prefeito da história de Sertânia, Guga Lins, cometeu o crime de apropriação indébita. Porque ele recolheu do servidor e não repassou para o Instituto de Previdência. Inclusive, a súmula no Tribunal de Contas, a súmula 8 do Tribunal de Contas, diz isso. Inclusive o seguinte: os parcelamentos de débitos previdenciários não isentam de responsabilidade do gestor que tenha dado causa ao débito, salvo se demonstrar força maior ou grave queda de arrecadação. Grave queda de arrecadação não é. 2015, Sertânia teve uma receita corrente líquida de R$ 59.035.667,64. Em 2012, apenas para fazer essa comparação, foi R$ 42.605.000. 2015 para 2012 foi R$ 16.430.000 a mais. Então aqui não tem queda de arrecadação. Não se paga, aí ele tem que explicar. Por queda de arrecadação não é, porque a arrecadação cresceu ano a ano. 42 em 2012, 47 em 2013, 55 em 2014, 59 em 2015. Então não houve queda. Matemática é bom por isso. Né? Podem até alegar um bocado de coisa. Está acontecendo alguma coisa aí, pessoal? Então essa questão do débito, previdência... Quer que pare um pouco aqui? Só um momento aqui. Está acontecendo alguma coisa aí no plenário? Vamos assistir a reunião, porque se... Pode continuar, vereador. Então essa questão aqui que foi dito aqui, e é importante a gente voltar a esse assunto dessa questão do débito previdenciário. O vereador Damião aqui falou da preocupação com o futuro. Ora, e é preciso mesmo. Mas essa preocupação com o futuro tem que começar no presente. Se aceitar o parcelamento desse débito, eu disse aqui, 3 anos e 4 meses de gestão, pagou apenas 9 meses.
Se a gente nos preocupar com essa irresponsabilidade agora, isso vai virar moda. Já pensou se no país inteiro todo prefeito faz isso? Passa 3 anos e tanto sem pagar, tem maioria na Câmara, empurra o débito para 60 meses para frente. O outro entra, passa 3 anos sem pagar, empurra para 60. E os senhores vão se aposentar e vão receber de onde? E outra, há tanto em ministério como na lei de IPSES, em todas as leis, porque é uma garantia que tem que se dar ao aposentado, é que se os institutos de previdência não tiverem condições de pagar, a responsabilidade é do município em pagar. Porque, afinal, se prestou o serviço para o município. Não só aqui, como em qualquer outro município desse país. Como se pagava antes, os aposentados era o próprio município. Aquela questão do aporte. Então, senhoras e senhores, é preciso aqui a gente esclarecer isso. Esse projeto foi uma arma para votar sem que os senhores tomassem conhecimento como seria votado. Quem estaria a favor do município e dos servidores aposentados hoje e aposentados do futuro, ou quem estaria a favor do prefeito que deixou correr esse débito sem ter um mínimo de preocupação em pagar um mês sequer? Porque só pagou 9 meses. Pagou os 6, e eles diziam que tinham pegado o município desmantelado, e pagou os 6 primeiros meses. E aí depois não se paga mais nada. E aí quer jogar a culpa até em Ângelo, que já deixou de ser prefeito faz aí 12 anos. Ora, é preciso que os senhores assumam isso aqui. Porque nós aqui, os 6, nós vamos votar contra esse projeto de parcelamento de débito, porque isso é ruim para o município. Isso vai prejudicar os servidores, isso vai prejudicar o município como um todo. Porque quebra o Instituto de Previdência e depois até as aposentadorias dos futuros aposentados, desses que entraram depois de 2007, vão ter que ser pagas também pelo município. E não mais pelo Instituto de Previdência, porque simplesmente ele vai falir. Se for nesse pisado, ele vai falir. Então, os senhores terão a responsabilidade. Os senhores poderiam ter conversado com o senhor prefeito do município para dizer a ele: prefeito, o senhor tem que procurar sanar esse débito, nem que seja uma parte. E aí se negociava, até se parcelava outra. Agora, simplesmente deixar de pagar, se cozinhou tudo, e se dizia aqui, vereador Zequinha, o senhor era um dos que dizia que não existia débito. O senhor, inclusive, leu uma nota no programa de Magno Martins, que dizia, entre outras coisas, disse que não existia débito, que o Instituto estava tudo ok. Ok, com débito de 1 milhão e tanto. Porque a contribuição dos servidores não trazem para cá o comprovante. Para mim, ainda estão devendo, porque está na prestação de contas. E aí eu trago ela sempre. Está aqui, escrito aqui o quando. Pago quando? Até hoje não. Que foi de 649 mil reais. E os senhores acham justo que Guga, que já botou 7 meses e dividiu em 60, agora bota mais 20 e tantos para dividir em 60. E quem garante, porque até hoje, eu olhei hoje à tarde ainda, o portal da transparência do IPSES não tem R$1 sequer arrecadado de contribuição. Ou não arrecadou ou não lançou no portal. Então, Guga, o janeiro está nesse parcelamento, ele já não pagou fevereiro, ele já não pagou março. E aí, quando foi em dezembro, tem a maioria aqui e lança o restante do ano para mais 60 meses. Mais um minuto, vereador. E os senhores vereadores, os senhores, nós temos essa responsabilidade. A responsabilidade de não aprovar isso. Mostrar que vereador tem que ficar ao lado do município. Nós vamos votar hoje aqui o aumento do piso dos professores, que foi dado na marra, na pressão, porque se não tivesse ameaçado uma paralisação não teria saído. Mas este outro nós vamos votar contra. Contra, porque é imoral. Um prefeito, 3 anos e 4 meses no governo, pagou apenas 9 meses.
E eu garanto aos senhores que ele não paga nenhum mês de 2016. Ele não paga porque ele não teve interesse em pagar e ele sabe que parcela. Ele sabe que manda, que tem a maioria aqui e parcela. Agora tudo isso é porque o país é realmente uma imoralidade. Conclua. Por isso a Previdência está falida do INSS e vai falir as outras. Porque se permitiu ao longo dos anos se fazer todo tipo de coisas erradas, como se está se fazendo aqui em Sertânia. Esta é a verdade sobre o débito previdenciário deixado por Guga. E o pior prefeito da história, eu disse, e vou repetir, na terça-feira eu explico todinho, baseado em que eu digo que ele é o pior.